Ele, Lula, considerado um animal político, se deixa nublar pela raiva, pelo ódio e acaba chamando para dançar alguém que está ali, né, perdido entre mais 80 senadores, né, com ele 81. Se o senhor quiser falar também, professor, sobre esse assunto de novo, repetir o que disse, ou quiser falar sobre a entrevista do promotor Lincoln Gacki um pouquinho também, fique à vontade. Então, vamos começar então pela ordem, pela entrevista. Por sinal, parabenizá-lo, e aí não é gentileza falsa não, você fez as perguntas corretas. A boa entrevista, é claro, quando você tem um entrevistado que tem o que dizer e um entrevistador que sabe colocar as perguntas no momento correto. Você fez muito bem. Ele apresentou um cenário, acho que para qualquer um de nós, Colombo, extremamente preocupante. Para mim, eu fico me colocando no papel dele. O que é a minha vida com a minha família se eu fosse o promotor Lincoln Gacki? Você não tem vida, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E pior, foi o que ele disse no final. Eu tenho mais de 3 décadas de serviço público, logo vou me aposentar. Provavelmente, disse ele, eu vou ser obrigado a sair do Brasil. Mas eu sei que lá, fora do Brasil, serei perseguido pelo crime organizado. Meu Deus, ele não tem mais vida. E nós parece que assistimos, quando eu digo nós, é o Brasil. Isso passivamente. Esse homem, desculpe usar a expressão, pode ser gasta, é um herói da República. O que ele está defendendo são os princípios que estão aqui na Constituição Cidadã. O Estado Democrático de Direito, a sua vida, a Colômbia é minha vida, a vida de todos que nos acompanham. Essa é a grande figura que nós devíamos, nesse momento, focar. Mas, como sempre a política, e a política com P minúsculo, acaba levando para outro lado uma questão tão importante que o Dr. Lincoln Gacki lembrou a ação da polícia, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil de São Paulo, e lembrando que outras autoridades de outros estados também estão ameaçados de morte, sem citar os nomes. Então a entrevista dele foi realmente brilhante. Acho que faz tempo que eu não via, né, mesmo nessa semana, nesses dias, algo tão esclarecedor e tão impactante para nós, para que ponto chegou o crime organizado e como você colocou no final. E agora? Estamos melhor ou pior do que em 2006? Vamos pegar 2006, daqueles episódios tão tristes, quando o governador era Cláudio Lembro e não sabia o que fazer, né? Ele disse, estamos melhor, sabemos mais. Sabendo mais, nós vamos combater melhor o crime organizado. Então, parabéns ao Dr. Lincoln Gacki. Com relação ao Lula, alguém vai dizer, esse país é incrível. Tenho certeza que é tudo uma estratégia do Lula, que ele está fazendo isso com o Moro para enfraquecer o retorno provável de Jair Bolsonaro no dia 30 de março. Seria uma jogada maquiavélica, no sentido vulgar da expressão, não do grande Florentino, de que ao focar no Moro, ele estaria, por tabela, enfraquecendo Jair Bolsonaro. Seria, portanto, uma estratégia lá do Lula e que ele estava bolando isso e tal. Não é verdade isso, não é verdade. Ele tem de entender que ele é presidente de todos os brasileiros. Essa é a questão central. Mais uma questão também, desculpe pontuar várias. A juíza não deveria ter revelado o que revelou. Né? Mas é para me defender, ela pode dizer, ela não precisa de defesa. Se ela fez algo, e eu tenho certeza, absolutamente dentro do que determina a lei, ela não precisa publicizar uma investigação que está em curso. Veja, né? Isso enfraquece a investigação. E não a fortalece, me parece, como juíza, mas dá instrumentos para discussão política. E nada pior para o Poder Judiciário do que o envolvimento com a política. Então, a afirmação, a matéria do site da CNN é perfeita. Ou seja, Lula tem, usando uma expressão horrível, de mau gosto, calar a boca. Ou seja, fechar a boca. Se preocupar nas questões centrais do país. Viagem à China, as questões econômicas, sociais, né? A questão do arcabouço fiscal, a questão orçamentária. Não faltam problemas. Chega dele ficar... a cerimônia, viu o boné? Era da Marinha do Brasil. Ninguém falou do que ele estava fazendo lá. Qual foi o assunto? É natural. A questão do Moro. Então, ele tem de governar o Brasil e entender que o Lula 3 não é o Lula 1. Aquele cenário de 2003 não é o mesmo de 20 anos depois. Um país tensionado, com sérios problemas econômicos, há uma crise internacional grave, há uma guerra na Europa maior desde 1945, etc, etc, etc. Ele tem de entender que é outro momento histórico. E ouvir, aí por fim eu digo, ouvir quem? As lideranças históricas de 1980 ou morreram
ou saíram do partido ou estão desmoralizadas. Então ele não tem mais aquele diálogo. Veja o filme Entre Atos, do João Moreira Salles, da campanha de 2002. Veja com quem ele estava cercado. São pessoas históricas no movimento sindical, político brasileiro. Agora é ele. Achar que a sua esposa, com todo respeito, a senhora Rosângela, seja uma espécie de consultora ou uma Evita Peron, ou agora a moda tudo ser Evita Peron aqui no Brasil, também não é o caso, né? Então, a grande questão que o Lula precisa entender é o seguinte: sou o presidente da República Federativa do Brasil, não sou só do 59,9. E se quero fazer o último governo, ele disse que será o último, Lula 3, hein? Eu acredito nele. Então eu vou fazer o governo da pacificação. E para pacificar, não vale acusar, atacar sem provas, é buscar consensos. E lembrar que se nós não temos consenso sobre o ataque ao crime organizado, Colombo, nós vamos ter consenso sobre o quê? Isso aqui é um país ou não é? Então está na hora de dizer basta, chega ao oportunismo e nos unir, ao menos num ponto, no ataque ao crime organizado.